Então, boa tarde, pessoal. Vamos falar hoje de uma terceira parte do teste de hipóteses, né? A gente já viu teste de hipóteses para média, para proporção. Para média, a gente viu quando o sigma é conhecido, quando o sigma é desconhecido. Na aula passada, a gente avançou mais um pouco, vimos testes de hipóteses para diferença de médias, né? Vimos o caso de diferença de médias quando as sigmas são conhecidas, se não me engano, desconhecidas diferentes e desconhecidas iguais, né? É isso que a gente viu. Hoje a gente vai ver um teste para as variâncias, né? Porque, logicamente, o teste das médias, temos dois casos, né? Quando o sigma é desconhecido. Quando as variâncias dos dois grupos são iguais ou são diferentes. Na aula passada a gente definiu, são iguais, são diferentes, né? Só que na vida real a gente tem que testar isso aí, né? Vamos ver um procedimento que chama análise de variância, que ele serve para testar não apenas a média de dois grupos, mas a média de K grupos. É um teste bem utilizado na prática. Então, beleza. Quando a gente fez inferência para as duas médias, né, com variâncias populacionais desconhecidas, a gente tinha dois procedimentos, como acabamos de mencionar. Um deles, quando as variâncias são desconhecidas e iguais, tá? E o outro deles, quando as variâncias são desconhecidas e diferentes. Mas se as variâncias são desconhecidas, aí vem a pergunta, né? Como podemos saber se elas são iguais ou diferentes? Se elas são desconhecidas, afinal das contas. A única forma que a gente tem é fazer um teste, né? Fazer um teste das variâncias para ver se elas são iguais ou diferentes. Então, na prática, você vai fazer um teste primeiro para as variâncias, vai descobrir se as variâncias são iguais ou diferentes, e dependendo desse resultado, você vai aplicar um teste para a diferença de médias, né? Ou assumindo variâncias desconhecidas iguais ou desconhecidas e diferentes. Tá? Então, para fazer esse teste, para testar a igualdade de variâncias, a gente precisa conhecer mais uma distribuição, tá? Que é a distribuição F. E ela será, de fato, a distribuição estatística a distribuição da estatística de teste. E por isso que a gente precisa dela. Então, a distribuição F, ele tem dois parâmetros, M e N, tá? Que são graus de liberdade no numerador e no denominador. Tá? Basicamente, a gente tem o quê? Se x é uma distribuição normal padrão, x ao quadrado, ela vai ter uma distribuição Q quadrado, que a gente não viu, tá? Mas só vou passar aqui para vocês entenderem. Né? Se x é normal 0 e 1, x quadrado vai ser uma Q quadrado com um grau de liberdade. A soma de n variáveis aleatórias Q quadrado com 1 grau de liberdade vai ser uma Q quadrado com n grau de liberdade. E se tivermos x e y, duas variáveis aleatórias, Q quadrado, uma delas com m e a outra com n grau de liberdade, esse quociente aqui, ó, x, que é uma Q quadrado, né, dividida pelos graus de liberdade, tudo isso dividido por y, dividido pelo grau de liberdade de y, isso daí segue uma distribuição F com m e n graus de liberdade. Essa é uma distribuição F. Não precisa se preocupar muito com a densidade dela por enquanto, né? A gente vai só pegar a intuição dela, só que vocês precisam conhecer a cara dessa distribuição. Então, eu plotei aqui a distribuição F, tá? Para diferentes valores de M e N. Né? A vermelha, por exemplo, ela é para M10 e N3. A verde é para M 2.3 e N 15.3. Essa azul aqui é para M 20 e N 41.3. E acho que a roxa é para M 3.7 e N igual a 8. Como vocês podem ver, a distribuição a cara da distribuição F, ela varia dependendo dos parâmetros, né? Como é esperado. Mas vocês veem também que ela é assimétrica, né? Ela não é assim simétrica como a normal, né? Ela, por exemplo, concentra tudo na esquerda e depois vai caindo a concentração
quando vai para a direita, né? Ela tem uma assimetria, né? E quando a gente, por exemplo, utiliza a distribuição F, tem que a distribuição F, ela pega apenas valores positivos, né? Do zero até mais infinito. Então, por exemplo, aqui, vocês veem que um aqui quadrado, né? Um aqui quadrado é a soma de quadrados, basicamente, é um valor positivo. Y é um valor positivo. Então, o quociente é um valor positivo. Então, a F tem também um valor, simplesmente assume valores no eixo positivo, né? Então, o que é interessante da distribuição F? Tem um teorema, tá, que fala o seguinte: se x1 até x, nx, né, onde nx é o número de variáveis aleatórias, tá? Siga uma distribuição normal, μx, sigma x. E y, do 1 até y, ny, tá? É uma distribuição normal, com μx e sigma, μy e sigma y. Vocês veem que cada uma delas são distribuições normais, só que de populações diferentes, né? Uma da população x e outra da população y. Tá? Nesse x estou pegando nx amostras aleatórias da população x, e nesse y estou pegando ny da distribuição y. Então, dá para provar que a variância amostral de x dividida pela variância populacional de x, tudo isso, dividida pela variância amostral de y, dividida pela variância populacional de y, segue uma distribuição f com nx menos 1 e ny menos 1 graus de liberdade. Tá? Então, a gente já vai vendo, por exemplo, se a gente quer testar as variâncias, a gente já está tendo alguma coisa interessante, né? Sigma x que a gente consegue dos dados, no chapéu, e sigma y no chapéu que a gente também consegue dos dados. Mas, ainda não acabou o problema, porque sigma x e sigma y que aparecem aqui, a gente não sabe. É de fato que a gente quer testar, né? Então, a gente tem que esse cara seja uma distribuição f, tá? Só que a gente quer testar o quê? A gente quer testar a igualdade das variâncias, por exemplo. Ou pode estar interessados também em essas hipóteses unilaterais, tá? É possível também, mas geralmente a gente foca mais na igualdade de variâncias. Então, como utilizar a estatística F se não conhecemos as variâncias? Simples. Sobre H0, assumindo que H0 é verdadeiro, sigma x quadrado é igual a sigma y quadrado, né? Então, na fórmula aqui em cima, como são iguais, eu simplesmente cancelo elas, né? Porque são iguais. Então, vai ficar o quê? Que sobre a hipótese nula, né, esse novo f aqui, que vai ser simplesmente o quociente entre as duas variâncias amostrais, ele segue uma distribuição f. Né? Logicamente que isso é verdade, assumindo que H0 é verdadeiro. Né? Se isso não acontece, isso não é verdade. Né? Por isso que sobre H0 temos uma estatística de teste. Então a gente vai fazer um quociente, né? O que a gente espera? Se de fato as variâncias populacionais são iguais, né, a gente espera que, quando a gente estima elas através das variâncias amostrais, né, a variância amostral esteja próxima da populacional, isso que a gente espera. Né? Então, se são iguais, tanto o que está no numerador quanto o que está no numerador, as duas são estimativas da variância populacional. Né? Então, o quociente entre elas tem que ser próximo de 1, né? Porque a gente espera que a variância populacional de x, né, vai ficar um valor próximo da variância populacional de x, que por sua vez, sobre H0 é igual à variância populacional de y, né? E quando a gente pegar a variância amostral de y, ela vai ser
próxima da variância populacional de Y, que por sua vez, sobre H0, ela é igual à variância populacional de X. Você ser consciente aqui, se H0 for verdadeiro, né, vai ser próximo de 1. Se eles forem muito diferentes, quer dizer que a gente começa a duvidar se H0 é verdadeiro, né? Ou seja, vamos supor, né, no caso que a gente estima certinho, né, que a gente estima, estamos sobre H0, né, a gente estima a variância amostral, a gente calcula a variância amostral para estimar as populacionais, né, e a gente acerta o valor, né, cai exatamente o valor verdadeiro, né, o quociente vai ser 1, né, vai estar aqui, no 1, né. Mas, logicamente, que sempre vai acontecer uma pequena perturbação, né, a gente não vai chutar, sempre não vai cair no 1, né, vai cair no valor próximo. Então, pode cair um pouquinho mais, 1.1, 1.2, 0.9, 0.8. Né? A partir de que ponto a gente começa a duvidar se essa proporção é longe de 1? De novo, se ele cair nas partes mais afastadas das caudas. Como essa distribuição não é simétrica, a gente não tem mais as duas valores simétricos da normal. Né? Então, se, por exemplo, o valor dessa estatística cair nessa área verde aqui, maior do que uma F, o quantio F, 1 menos alfa meios, a gente começa a duvidar, né? Porque o quociente deu muito grande. Né? E a gente esperava que fosse bem próximo de 1. Então, se for muito maior do que 1, né? A gente começa a duvidar. Né? E, por outro lado, se for muito pequenininho, muito próximo de 0 também, a gente começa a duvidar. Né? Porque se é próximo de 0, quer dizer que 1, que é denominador, é muito maior do que o numerador. Né? Então, nesses casos, a gente começa a duvidar. Né? Então, se a gente quiser testar essa hipótese, né, que as variâncias populacionais são iguais versus a alternativa que elas são diferentes, a gente vai rejeitar H0 quando? Se nosso F cair nessa área verde aqui, da direita, ou na área verde da esquerda. Né? Ou seja, se nosso F for maior do que o quantio 1 menos alfa meios, né, com esses graus de liberdade aqui, ou se nossa F, na estatística de teste, for menor que o quantio alfa meios, né, dessa distribuição F aqui. Se você quiser testar uma hipótese unilateral, né, vai fazer a mesma lógica que sempre faz. Né? A gente olha para a hipótese alternativa, maior aqui, então a gente vai rejeitar H0 se nosso F for maior do que o quantio 1 menos alfa da distribuição F com esses graus de liberdade. E se estivermos testando a outra hipótese unilateral, a gente vai olhar de novo para a hipótese alternativa, né, que é menor. Então, a gente vai rejeitar H0 se nosso F for menor que o quantio alfa de uma distribuição F com esses graus de liberdade. De novo, no final das contas, você sempre vai cair no caso de olhar se está caindo na área... Antigamente era a área cinza, né? Agora virou para a área verde. Né? Não sei por que cinza, vai. Cai na área cinza, na área escura, né? Ou na área... No outro gráfico era a área branca, né? Aqui é, sei lá, a área não verde, vai. Mas acho que vocês entenderão a ideia, né? Se cair nessas caudas, né? Que estão de outra cor, significa que esse quociente é muito grande, tá? Muito grande como para dizer que foi simplesmente pelo acaso que caiu por aí. Tá? Poderia ser por acaso? Poderia, né? Mas tem uma chance bem pequena disso acontecer. No fundo, a gente está interpretando assim. Então, vamos ver um exemplo. Tá? Vamos considerar o seguinte teste de hipóteses. Tá? A gente quer testar se a média populacional de X e de Y são iguais ou diferentes. Né? É um teste de hipótese bilateral. Né? Então, a gente pega duas amostras aleatórias, né? Uma proveniente da população X e outra da população Y, e esses são os valores que a gente obteve. Né? Para a primeira amostra, que ela vem da população X, temos 5 observações, a média amostral foi 25,36, e o sigma X, ou seja, o desvio padrão amostral, foi 2,1. Já no caso da população Y,
A gente teve 10 observações, uma amostra de tamanho 10. A média foi 15,64 e o desvio padrão amostral foi 4,1. Então, essa pergunta é, rejeitamos ou não rejeitamos H0? Então, até aqui, esse problema é o mesmo problema que a gente viu na aula anterior, né? Então, o que a gente fazia? Como não falava nada do nível de significância, a gente fixava ele em 0,05, né, que é o valor padrão. Né? Depois, temos que definir a nossa estatística de teste. Só que para definir essa estatística de teste, a gente precisa o quê? Saber se as variáveis são iguais ou diferentes. Então, a gente precisa fazer o teste que a gente acabou de aprender. Então, vamos primeiro fazer esse teste. Tá? Vamos fixar nosso nível de significância. Definimos nossa estatística de teste. Né? 2.1, lembre-se que era o desvio padrão amostral. Ele ao quadrado vai ser a variância amostral. Né? O 4.1 era o desvio padrão amostral da outra população. Ao quadrado é a variância. Né? Então, essa estatística aí é 0,26. Tá? Então, eu preciso comparar com algum cara. Né? Então, como eu estou testando essa hipótese aqui, eu rejeito H0 quando? Se meu F, ou seja, meu 0,26, for maior do que o quantio 1 menos alfa meios da distribuição F, com esses graus de liberdade aqui, ou se for menor do que o quantio alfa meios dessa distribuição F. Então, eu vou no R, defino meu alfa, defino meu tamanho, meu NX, meu NY, e calculo o quantio F, 1 menos alfa meios, com grau de liberdade NX menos 1, NY menos 1, e depois eu estou calculando isso aqui, né? Isso aí e isso aqui que eu estou calculando, tá? E é preciso calcular também esse cara aqui, né? Esse cara aqui é simplesmente esse outro quantio que calculei, né? Lembre-se, Q de quantio da F, alfa meios, né? E os graus de liberdade nessa ordem. Então, eu calculo os valores já no R, que dá 4,71 e 0,11. Então, eu simplesmente vou olhar para a regra e pergunto, 0,26, ele é menor do que 0,11? Ou 0,26, ele é maior do que 4,71? Não, não é. Então, nós rejeitamos H0 e concluímos que não temos evidência para dizer que as variâncias sejam diferentes. Ou seja, a gente vai trabalhar, no caso das variâncias desconhecidas, mas iguais. Né? Então, como resultado do teste de igualdade de variância, escolheremos a estatística de teste apropriada. Né? Então, qual é a estatística de teste? Aquela que era o caso de variâncias desconhecidas e iguais. Né? Que era essa estatística de teste aqui. Então, como a gente quer testar a diferença de médias, né? Se a gente passar μy para outro lado, a gente vai ter o quê? μx menos μy igual a 0, né? Que seria nosso D0. Então, a gente constrói isso aqui. Né? A gente tem que nosso μx era 25,36. Nosso x barra era 25,36. Nosso y barra era 15,64. Tínhamos N1, que era o NX, né? E N2, que era o NY. Faltaria calcular nosso SP, e SP é calculado facilmente através dessa fórmula. Né? N1 menos 1, N1 valia 5, 5 menos 1, 4, pela variância da primeira amostra. N2 menos 1, N2 valia 10, 10 menos 1, 9, pela variância da segunda amostra. Tudo isso dividido entre N1 mais N2 menos 2. Né? Se você fizer essa conta, vai dar 12,17615. Então, substitua todos os valores. E essa estatística de teste está dando quase 5, né? 5 e um pouquinho. Então, agora é preciso comparar com o valor de referência. Né? Então, vamos lá. Queremos testar esse cara. Temos essa estatística de teste aqui. Então, como estamos nesse caso aqui,
a nossa regra é como? Rejeitar H0 se o módulo de T, o módulo absoluto de T, como este positivo continua sendo positivo, for maior do que o quantio 1 menos alfa meios da distribuição T com N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade. Então, vou no R, calculo, defino meu alfa, defino meu N1, defino meu N2. Então, o quantio da T, 1 menos alfa meios, N1 mais N2 menos 2. Esse valor deu 2,16. Então, eu me pergunto, 5,08, ele é maior do que 2,16? Sim. Então, rejeitamos H0 e concluímos que as médias populacionais são diferentes. Né? Vocês viram que a gente resolveu o mesmo problema da aula passada, né? O mesmo tipo de problema, só que a gente, na metade do caminho, teve que verificar se as variâncias eram iguais ou diferentes. E é assim que a gente faz na prática, né? Você vai ter seu conjunto de dados, tá? E você vai ter a variância amostral e tudo mais. E você vai ter que listar as médias, provavelmente. Então, você vai ter que escolher uma estatística de teste, né? E para definir a estatística de teste, você vai precisar testar as variâncias. Com o resultado, com a conclusão do teste das variâncias, você vai escolher sua estatística de teste para as médias e vai calcular seu teste como de costume. Tá? Até aqui, alguma pergunta? Professor, Sim. 1 menos alfa sobre 2, aí esse N1 mais N2 sobre 2 é uma fórmula? Desculpa, não entendi. Você botou essa fórmula aqui do R, QT 1 menos alfa sobre 2, e depois N1 mais N2 menos 2. É uma fórmula isso? Que assim, o que eu quero calcular é esse cara aqui, né? É o quantio da T com essas configurações, né? O quantio 1 menos alfa meios, por isso eu coloquei aqui 1 menos alfa meios, e com N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade, né? Que é o parâmetro da T. Né? Então, o comando do R é, para calcular o quantio, é o quantio da T. Né? Beleza. Então, eu só chamei alfa, N1 e N2 para que seja mais fácil de assimilar com o que está aqui em cima. Você poderia ter chamado como quiser. Eu recomendo que coloque nome que seja mais fácil de você entender depois o que você está fazendo. Tá? Então, beleza. Agora a gente chegou ao último teste de hipóteses que a gente vai ver na matéria, que é conhecido como análise de variância. E ele é bem importante porque, geralmente, ele é bastante utilizado independente da área que você trabalhar. Por exemplo, quando você for fazer o seu TCC, se você for fazer uma pesquisa de mercado e precisar testar alguma coisa, provavelmente você vai cair em alguns dos testes que a gente viu ou na análise de variância. O que é interessante na análise de variância? Até agora a gente testou o quê? A gente fez testes para comparar duas médias populacionais, de X e de Y. Beleza. Só que em algumas circunstâncias, a gente quer testar se a média populacional de 3 ou mais populações são iguais. Né? Pensem, por exemplo, num experimento médico, né? Você tem um placebo, você tem um medicamento 1, um medicamento 2 e um medicamento 3, né? Então, vamos supor que você quer testar se eles são iguais ou diferentes, né? Você esperaria que fossem diferentes, né? Porque, pelo menos, alguns dos tratamentos, alguns dos medicamentos, vai funcionar melhor do que o placebo. Né? Então, às vezes, a gente quer testar mais do que dois grupos, né? E para isso, para responder essa pergunta, a gente vai utilizar este procedimento chamado de análise de variância, ou conhecido também como ANOVA. Análise seria off, né, ou de off, variância, né? Variância, né? Então, ANOVA.
vamos ver um case, vamos pensar onde que a gente aplicaria isso. Tá? Um teste de habilidades é aplicado em uma amostra de 100 trabalhadores de cada um dos 3 centros de distribuição da Via Varejo. Tá? Roberto Fulcherberger, ou como seja que se pronuncia o sobrenome dele, que é o CEO da Via Varejo, ele quer saber o seguinte, né? Se em média os 3 centros de distribuição possuem funcionários com o mesmo nível de habilidades. Tá? Tem os 3 centros de distribuição da Via Varejo, aplicamos em cada centro, pegamos uma amostra de 100 e aplicamos um teste de habilidades. Né? A gente quer saber se a gente pode falar que os 3 centros, os funcionários dos 3 centros têm o mesmo nível de habilidades. Né? Então, a gente pegou nossas amostras, CD1 é a amostra do centro de distribuição 1, CD2 é a nossa amostra do centro de distribuição 2, e por último, CD3 é a nossa amostra do centro de distribuição 3. Né? E esses foram os valores que a gente obteve tanto para a média e para o desvio padrão amostral. Tá? Esses foram nossos valores. E se a gente denotar por 1001, 1002, 1003, né, as médias populacionais, no fundo, o que o CEO quer testar é o seguinte, né? Se 1001 é igual a 1002 igual a 1003, versus a alternativa que H1 não é verdade. Isso é pelo menos um pode ser diferente. Né? Então vamos pensar. Bom, nenhum dos testes que a gente viu antes seria para testar esse carinha aqui, né? A gente tem que aprender um teste novo. Então a gente vai utilizar esse tal de ANOVA, que a gente está aprendendo agora, para fazer esse teste. Só que esse ANOVA tem algumas suposições que a gente vai assumir que estão válidas, tá? A primeira independência entre as observações, né? O que significa isso? Por exemplo, no nosso case, seria que a pontuação de cada trabalhador, né? A pontuação que cada trabalhador obteve é independente da obtida por outro funcionário. Né? Normalidade, né? A gente assume que as variáveis que nossa amostra aleatória foi escolhida numa distribuição normal, né? E uma suposição importante é que a variância dos 3 grupos, nesse caso dos 3 grupos, né, são iguais. São desconhecidas, mas são iguais, tá? Isso que a gente assume, tá? Então, vamos pensar um pouquinho. Qual que é a intuição? Pensa comigo. Se as 3 populações fossem iguais, ou seja, cada uma da população vem de uma normal μ1 sigma, né? Porque a sigma é constante. A outra população vem de uma normal μ2 sigma. E a outra população vem de uma normal μ3 sigma. Né? O único que mudou nessas populações normais foi o μ, né? Então, por exemplo, deixa eu ver se encontro aqui, escrever. Não. Se encontra aqui. Por exemplo, se você fizesse o gráfico de uma normal aqui, a gente teria o quê? Aqui, por exemplo, vamos supor que essa é μ1. Esse cara aqui vai ser a μ2. Eita. E esse cara aqui é 3. Tá? Estamos falando que são 3 populações normais. Né? Então, cada uma tem simplesmente uma média diferente. Tá? Isso é o que diferencia uma da outra. Deixa eu botar aqui na tela cheia. Agora, se as 3 populações fossem iguais, ou seja, se μ1, μ2 e μ3 fossem iguais, o que vai acontecer? Que esses 3 sinos
vão estar sobrepostos, na verdade, né? Um em cima do outro. Porque, de fato, é a mesma população, né? Então, o que a gente espera? Que cada uma das amostras, que cada uma das médias amostrais seja próxima entre si. Por quê? Porque todo mundo, de fato, agora está vindo de uma mesma distribuição, né? Encontro aqui. A gente vai ter, então, aqui uma outra distribuição. E esse aqui seria o Mi, né? Que seria igual ao nosso Mi1 igual ao Mi2 é igual ao Mi3. Então, voltando, né? A gente tem três populações. Se fossem iguais, todo mundo seria aqui a laranja, né? A distribuição laranja. Então, cada uma das estimativas dos três grupos que eu tenho, as três amostras, elas deveriam ser próximas de mim, né? Ou seja, próximas entre elas, né? Porque todo mundo está apontando ao mim, né? Então, elas seriam próximas, né? Quanto mais próximas elas forem, né, a média de cada uma das amostras, né, teremos mais evidência para falar que, de fato, elas vêm da mesma população. Agora, se elas fossem muito diferentes, quanto mais diferentes essas médias forem, a gente vai ter evidência para falar, olha, parece que não vem da mesma população, não. Parece que as médias são diferentes, né? Porque são diferentes, né? Ou seja, em outras palavras, se a variabilidade entre as médias, né, for pequena, né, a variabilidade deve ser pequena porque elas são próximas, né, a gente vai ter evidência favorável, ou seja, a gente não vai rejeitar a hipótese nula de que as três médias são iguais. Agora, se a variabilidade for grande, ou seja, elas são muito diferentes entre elas, né, as médias amostrais, a gente terá evidência contrária, né, ou seja, a gente vai rejeitar H0, porque elas são muito, muito diferentes entre elas, né? Beleza. Agora, se H0 for verdadeira, quer dizer que H1, que Mi1, Mi2, Mi3 é verdade, a gente vai ter o quê? A gente vai ter esse gráfico laranja, né? Ou seja, implica que todas as amostras vêm de fato de uma normal Mi sigma. Isso que acontece. Então, voltemos um pouquinho ao exemplo, né? Se H0 for verdadeiro, a gente pode pensar o quê? Que cada uma dessas x barra, de cada uma das populações, de fato, é uma amostra aleatória de uma normal Mi sigma x barra, né? Lembre-se que esse x segue uma normal Mi sigma, x barra segue uma normal Mi sigma x barra, onde x barra é quem? Sigma dividido por raiz de n. Né? Então, como estamos assumindo que H seria verdadeiro, cada uma dessas três mídias amostrais, de fato, ela vem de uma normal Mi sigma x barra. Beleza. Então, como queremos estimar Mi, a gente pode estimar Mi como? A média desses três números, né, vai ser uma estimativa do nosso Mi. E como queremos estimar esse cara aqui, né, que é o desvio padrão populacional, né, pensa que queremos estimar ele ao quadrado, ou seja, a variância populacional, a gente sabe o quê? Que a variância amostral ele é um estimador não biasado da variância populacional. Então, eu calculo a variância amostral, né? E ele vai ser um estimador, uma estimativa da variância populacional. Agora, quem que é esse sigma quadrado de x barra? Como eu falei, ele é sigma quadrado dividido por n. Então, uma estimativa do meu sigma quadrado, né, vai ser sigma quadrado chapéu, que é igual a quem? N multiplicado por sigma quadrado chapéu de x barra. Tá? Fiz um pouco de conta só. Tá? Mas tente manter a mesma ideia, né?
Que a gente está vendo se H0 for verdadeiro, então as três médias vão ser próximas, né? Então vai ter pouca variabilidade. Se H0 não for verdadeiro, vai ter muita variabilidade. E a outra parte que a gente está vendo aqui é que se H0 for verdade, tudo isso acontece também. Tá? Então a gente tem que sigma chapéu quadrado, uma estimativa não viesada de sigma quadrado. Mas, como todo mundo vendo uma distribuição normal com parâmetro sigma, a variância amostral de cada uma das amostras é também uma estimativa não viesada de sigma quadrado. E como é não viesado, ou seja, a esperança de cada um desses caras ser igual ao verdadeiro valor do parâmetro, né, a média desses caras, né, é também uma estimativa não viesada de sigma quadrado. Ou seja, eu estou tendo duas estimativas não viesadas de sigma quadrado. A primeira que é sigma chapéu ao quadrado e outra que é esse outro cara aqui embaixo, né? Esse carinha aqui. Essa é outra estimativa não viesada de sigma ao quadrado. Então, tem esses dois aí. Então, se H0 for verdadeiro, né? As duas estimativas, elas vão ser próximas entre elas. Né? Por quê? Porque, olha, que eu construí esse cara aqui, o sigma chapéu quadrado, assumindo que H0 é verdade, né? Então, se H0 for verdade, essas duas estimativas não viesadas, elas são próximas entre elas. E se elas são próximas, o quociente entre elas tem que ser próximo de 1. Né? Então, essa análise de variância faz o quê? Ele acaba construindo todo um pensamento, uma sequência de pensamento lógico, né? Assumindo que H0 é verdade. Então, se isso não acontecer, né? Se esse quociente, por exemplo, for diferente de 1, muito grande, né? A gente vai ter evidência de que H0 não é verdade. Então, a nova passei a ser a estimativa de duas estimativas da variância, né? Uma delas que é construída baseando-se na variabilidade existente entre as próprias médias amostrais, né? Que a gente vai chamar de variância entre tratamento. A gente chama de tratamento porque o ANOVA é muito utilizado na área médica, né? Então, na área médica, a gente faz muitos tratamentos, né? Então, por isso que a gente chama de tratamento. Você pode chamar de grupo também, não tem problema. Né? Outra estimação da variância que a gente fez, ela baseia-se na variabilidade dos dados existentes dentro de cada grupo, que é chamada de variância dentro dos grupos. Então, comparando as duas estimativas, né? Comparando esses dois caras aqui em cima, né? A gente vai ser capaz de testar se as médias populacionais são iguais ou diferentes. Se você vê isso aqui de cara, falando, putz, como eu com as variâncias posso testar a média? Mas como você já viu todo esse envolvimento aqui, né? Pensando, se são iguais, se são próximas, a variação é pequena, se não são próximas, a variação é grande, agora sim faz sentido fazer esse teste. Né? Então, o que faz esse análise de variância? Agora que a gente mais ou menos já entendeu a intuição. A gente tem H0, né, que a gente vai testar a média populacional de K grupos, se elas são iguais ou se são diferentes. Né? Pelo menos uma diferente, né? Ou seja, que H0 não é verdade. Né? Então, aqui, logicamente, μJ é a média populacional da Jésima população ou do Jésimo grupo. Então, só para definir um pouco de notação, Nzinho J vai ser o tamanho da nossa amostra aleatória da Jésima população. X e J vai ser o iésimo elemento da amostra aleatória da Jésima população. X barra J vai ser a média amostral da amostra aleatória da Jésima população. E sigma quadrado chapéu J vai ser a variância amostral da amostra aleatória da Jésima população. Falando fica difícil, mas acho que o J dá para entender que está falando que é da população J, do grupo J. Né?
Então, beleza. E a gente vai também denotar um x barra barra como a média global de todas as observações. Né? Eu estou aqui denotando por um duplo somatório, ou seja, somatório em I. Né? Para cada valor de J, eu vou somar todos os valores que tenho aí. Né? Só que vou variando de J em J. Né? Então, no final das contas, eu vou somar todos os elementos que eu tenho em todos os grupos. Né? E vou dividir pelo total de elementos que eu tenho, somando todas as amostras. Tá? É uma média mesma em todas as observações. Porque a gente chama de média global, porque a gente tem também a média de cada uma dos grupos, das populações. Então, beleza. E dá para fazer umas continhas lá e mostrar que a soma de quadrados totais, que é esse cara aqui, né? Quer dizer, basicamente, cada elemento de todas essas amostras dividido pela média global ao quadrado, né? A soma de quadrados totais, ele pode ser descomposto em duas somatórias, que uma delas vai ser a soma de quadrados dos tratamentos e outra vai ser chamada soma de quadrados dentro dos tratamentos, ou mais conhecido também como soma de quadrados dos erros. Tá? Que vai ser a soma de quadrados entre tratamentos? Ó, você tem a média de cada um dos grupos, menos a média global ao quadrado. Né? E você vai ponderar pelo número de elementos que tem em cada uma das amostras. Né? E faz a soma de todos esses caras. E quem que é a soma de quadrados dos erros? A soma de quadrados dos erros é, para cada uma das amostras, para cada um dos grupos, você calcula a variabilidade dentro desse grupo. Né? Por exemplo, esse somatório, né? Aqui, você está fazendo o quê? Para um J fixo, para o grupo J, você está calculando a diferença ao quadrado de todos os elementos, né, da sua amostra do grupo J. E depois está somando todos os caras. Né? Ou seja, está somando as variabilidades de cada um dos grupos. Né? Então, beleza. Então, a gente tem a gente conseguiu provar, na verdade, nessa primeira fórmula aqui, simplesmente colocar mais menos xj barra, elevar ao quadrado, fazer conta, e você vai chegar tanto na soma de quadrados entre tratamentos, quanto na soma de quadrados dentro dos tratamentos. E com isso, você vai construir o quê? Você vai construir essa tabelinha aqui. Né? Vai colocar soma de quadrado do tratamento, soma de quadrado do erro, soma de quadrado total. Vai definir esses graus de liberdade aqui. Né? E vai calcular esse quadrados médios, é simplesmente esse cara dividido por esse outro cara. Tá? Esse QME, quadrado médio do erro, é a soma de quadrados do erro dividido pelos graus de liberdade. E esse F, por último, é o quadrado médio do tratamento dividido pelo quadrado médio do erro. Por que serve essa tabelinha? Para você não se confundir e ficar mais fácil de fazer a conta. Você vai calcular esse cara e esse cara, e depois é só fazer divisão que você chega na estatística F tranquilo. Então, pode se provar que essa estatística F aí, né, você já deve ter adivinhado, né, vai seguir uma F com K-1 e NT-1. Se não me engano, acho que aqui é NT-K, grau de liberdade. Deve ser NT-K mesmo. Ou NT-1. Eita. Eu acho que é NT-K. Tá? Eu vou conferir certinho, aí eu coloco depois a versão atualizada do slide. E aí eu posto no Google Class para ter certeza. Mas eu acho que menos K aqui. Mas, bom, qual que vai ser a estatística de teste? De novo, né? Como eu quero testar igualdade, né? Só não vou ter igualdade se ele cair em alguma das caudas da minha distribuição F.
Então, eu vou testar se é maior do que o quantil 1 menos alfa meios ou menor do que o quantil alfa meios, né? Agora, só para voltar um pouco no exemplo, quando NJ, né, o tamanho de cada grupo, é igual a N, ou seja, todos os grupos, as amostras têm o mesmo tamanho, a gente chega nas mesmas estimadores, nas mesmas carinhas que a gente tinha chegado no case. E fica um pouco mais fácil de fazer a conta. Então, voltando ao nosso case da Via Varejo, teremos que testar se os 3 centros de distribuição têm funcionários com o mesmo nível de habilidades. E temos todos esses valores aqui. Então, é simplesmente agora preencher essa tabelinha. Tá? Temos que no x barra 73, né, é a média dos das três linhas amostrais. Meu quadrado meio tratamento é simplesmente isso aqui, né, que hoje, vejam que eu coloquei aqui na fórmula, né? Aqui. Então, só os tais substituir, que vai dar 4.300. Nosso quadrado meio do erro, como os tamanhos da amostra são iguais, a conta fica mais fácil, que simplesmente esse cara, 28,66. E no final da estatística F, é o quadrado meio do tratamento, dividido pelo quadrado meio do erro, que vai me dar 1,49. Quase 1,50. Quase 150. 1,150. Então eu tenho que comparar com algum cara, né? Então eu faço a comparação, né? Calculo os quantis da F, os dois lados, e vou verificar, né? Se minha estatística ele é maior do que esse cara, ou se a estatística é menor do que esse cara, sim, então rejeito H0. Eu só vou conferir aqui, eu fiz a conta com 1, mas eu não tenho certeza se é 1, então eu vou conferir e depois eu falo para vocês. Mas o procedimento de fazer a conta é exatamente o mesmo. E mais um exemplo que mais parecido com a lista, né? Provavelmente você sempre vai receber esse tipo dessa forma de apresentação do problema. A gente tem 3 amostras que vêm de 3 populações diferentes. A gente quer fazer o nosso teste. Se as médias das 3 populações são iguais, né, versus a hipótese alternativa de que H0 não é verdade. Então você pode fazer tudo na mão, tá? Mas eu fiz tudo no R, que fica para mim mais fácil. Então o que eu fiz? Chamei de x1 a minha amostra 1, x2 a minha amostra 2, x3 a minha amostra 3 e de x todos os elementos, né? Esse C está colocado no vetor os 3 vetores, né? Então acaba tendo um vetor com todo mundo. E calculo as médias, né? A média global e a média para cada uma das amostras. Nesse caso aqui, a gente tem o mesmo número o mesmo tamanho amostral para cada grupo. Mas pode ser que não tenha. Então eu fiz meio caso geral para que vocês possam utilizar, mesmo se quiserem utilizar para o exercício da lista, né? Calculo quantos elementos tem a amostra 1, quantos elementos tem a amostra 2 e quantos elementos tem essa amostra 3. E agora eu tenho que calcular esses caras aqui, né? A soma de quadrados dos tratamentos. Onde eu tenho que a soma de quadrados totais é esse cara, soma de quadrados dos tratamentos é esse cara, e como eu tenho essa igualdade aqui, é simplesmente fazer um menos o outro, que eu vou ter soma de quadrados do erro. Vamos lá. Soma de quadrados totais. Ele é cada um dos elementos menos a média global, né? Ele está apresentado nessa fórmula aqui, né? Mas se você fizer a conta, basicamente o que você está fazendo é estar calculando cada elemento
menos a média global ao quadrado, né? Então, fiz essa soma aqui. E que eu coloquei cuidado, né? Que se você colocar a soma de x menos a média global, né? Tudo isso ao quadrado, ele é diferente do que a gente quer calcular. Né? A gente quer calcular cada um ao quadrado, cada termo ao quadrado, dentro, e depois fazer a soma, né? Esse cara aqui, ele está fazendo a soma e depois ao quadrado. Muito cuidado, tá? Você tem que fazer dessa forma que está feito aqui. Então, a gente tem a soma de quadrados totais. Agora, a gente vai calcular essa fórmula que está aqui à direita, que é a soma de quadrados dos tratamentos. Então, no nosso caso, K igual a 3. Então, temos que N1 vai ser multiplicado pela média do grupo 1 menos a média global ao quadrado, mais N2 multiplicado pela média do grupo 2 menos a média global ao quadrado, mais N3 multiplicado pela média do grupo 3 menos a média global ao quadrado. E como eu falei, pela igualdade aqui, temos que a soma de quadrados do erro vai ser soma de quadrados totais menos a soma de quadrados do tratamento. Então, eu tenho os três valores aqui. Soma de quadrados totais, soma de quadrados dos tratamentos e soma de quadrados do erro. Então, tem que completar essa tabelinha aqui. Então, simplesmente substituo os caras, né? Tinha 3 grupos. Vou ter aqui 2. Tinha NT, que é o total dos 3 grupos. Né? Tinha, cada amostra tinha 4 elementos. 4 por 3, 12. 12 menos 3, 9. Né? Então, dá para calcular os quadrados médios tranquilo. Né? E depois o quociente um do outro, que é 2,91. E depois comparo. Né? Se esse F é maior do que o quantio 1 menos alfa meios, ou menor do que o quantio alfa meios. Né? Eu faço duas contas aí. E bom, 2,91 é maior do que 5? Não, né? E 2,91 é menor do que 0,02? Também não. Então, nós rejeitamos H0 e concluímos que os funcionários dos 3 centros de distribuição têm o mesmo nível de habilidades. Então, e esse provavelmente é o teste mais trabalhoso. Não é que tenha uma fura bem fácil de fazer, né? Mas eu ainda não decidi se vou fazer mais exercícios com você, eu vou direto mostrar como que faz no R. Tá? Mas quem quiser dar uma olhada, uma caprichada mais no que a gente viu, pode ver o capítulo 10 do livro texto, ou pode dar uma olhadinha no capítulo 13 do livro do Moretti, tá? Só deixa eu pausar aqui.